Bem-vindo de volta. Aqui mais uma aula. Vamos lá. Gente, só para lembrá-los, antes de começar, vocês leram? Leu o que foi pedido? Leu o primeiro capítulo da carta aos Efésios? Se não leu, então vamos fazer a seguinte coisa. Dá uma paradinha, para agora e vai ler. Tira 5 minutos. 3 minutos ou 2 minutos, depende da tua velocidade de leitura, mas não deixa de ler. Não dá para a gente conversar, não dá para estarmos aqui falando daquilo que seja a vontade de Deus, a palavra de Deus, o desejo de Deus para as nossas vidas, se a gente não ler a Bíblia. Sem ler, não vai chegar em lugar nenhum, vai continuar sendo movido pela multidão, pelo pensamento do mundo, por todo esse pensamento religioso que está aí. Não adianta. Não adianta você querer conhecer, viver a vontade de Deus sem saber qual que é, senão vai ficar ouvindo pessoas como eu ou outros. E vai saber o quê? Está falando do quê? Da vontade de Deus? Ou do que está no coração, no entendimento e no pensamento dele? É assim que você vai agir. Ou você conhece a verdade, ou você vai na fonte, aprende, e aí sim, aprende a raciocinar, a usar as pessoas e a julgar. Aquilo que o cara está falando, está no contexto ou está fora do contexto? Então, quer conhecer a vontade de Deus? Quer ser útil ao reino de Deus? Quer crescer, quer expressar, quer viver fora dessa religiosidade que permeia o nosso meio? Então, tem que fazer uma coisa só: ler a Bíblia. Leu? Não leu? Então para. Vá ler um pouquinho. Eu dou um tempo para você ler, aí a gente continua, tá ok? Vou aqui esperar um pouquinho. Você dá um pause primeiro, tá? Porque eu não vou ficar aqui o tempo todo parado. Então dá um pause agora, vá ler. Se você não leu, vá ler. Vai, mas peça a Deus entendimento, peça a Deus discernimento para compreender a sua vontade. E assim, então você lê, ok? Beleza? Então vamos lá, dá um tempinho aí. Você deu pause, parou, leu, então vamos retomar. Beleza, eu queria só fazer uma correção da última aula. A versão da Bíblia católica que eu tenho não é da Pauline, mas sim da editora Paulus. Ela é a versão, a edição pastoral. Então você pode pegar qualquer uma das duas versões, ou tem outras edições também, é a mesma coisa, não importa. E se você pegar da Bíblia, da Sociedade Bíblica também, você pegar da própria editora Vida Nova, e assim você tem várias. Não importa. O que vai alterar são comentários, são os agregados. O conteúdo é o mesmo. Pode usar um pouquinho, palavra um pouco diferente, mas se você for olhar no dicionário, é a mesma coisa. Então não preocupa com isso. Leia. Vá ler, mas leia a Bíblia. Sem ler, não chega a lugar nenhum. Tá ok? Então vamos começar. Eu vou começar lendo pela versão católica da edição pastoral, lá no capítulo 1 de Efésios, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agora, só para desencargo de consciência, vamos ler numa Bíblia de crente para ver o quão diferente é e o que está falando. Como é que Paulo começa essa carta? Diz assim, olha, essa aqui é a revista e atualizada. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo como é que direciona a carta? Essa carta está direcionando aos fiéis em Jesus Cristo. Na versão que traz de crente, diz aos santos que vivem em Éfeso. Qual é a diferença? Nenhuma, querido. Ser fiel, ser santo, é a mesma coisa. O que é uma coisa santa? É
algo separado para Deus. Então nós precisamos entender essas coisas. Não existe diferença. Existe sim pensamento humano nessa história toda. Então nós precisamos entender e compreender a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Agora, para começar essa carta, é importante a gente pensar numa coisa. A maneira como Paulo começa as suas cartas. Nessa aqui ele começou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Bom, vamos lá. Vontade de Deus. Paulo começa a carta desse jeito. E ele usa alguns termos muito importantes a gente observar. Ele usa em outras cartas escravos de Cristo, servo de Cristo. Por que Paulo escreve assim? Por que Paulo dá tanta importância a essas coisas de se colocar da maneira como ele se coloca? Vamos discutir o aspecto da vontade de Deus, que a gente entende. A gente precisa olhar um pouquinho a conversão de Paulo. Porque se a gente entender um pouco a conversão de Paulo, quem ele era, o entendimento que ele tinha e o que ele passou, a gente compreende por que ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Primeiro, ele reconhecia que não dependia dele. Não era do esforço, não era do que ele fazia, não era do quanto ele fazia. Esse é um aspecto importante. Não dependia dele, isso ele reconhecia claramente. Dependia da vontade de Deus. Ele era o que era por causa da vontade de Deus. Paulo era um religioso, daqueles zelosos, daqueles bem extremistas na sua religião, zeloso da sua religião, e fazia com empenho aquilo que ele acreditava. A sinceridade que ele tinha no exercer da sua religião era algo extremo, algo muito profundo. E se a gente olha um pouco a história, ele fala, ele mesmo escrevendo, ele diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres da lei, um dos maiores mestres da lei de sua época. Então ele cresceu ali. E ele passou por todo aquele processo da vida de Jesus, do final da vida de Jesus. Provavelmente ele estava no Sinédrio quando do processo de julgamento. Ele participou da morte de vários cristãos, tanto que o motivo de fazer isso é porque ele era zeloso por defender a sua religião, seu ponto de vista, aquilo que ele acreditava. E ele fazia isso de forma fervorosa. E ele tanto que pediu carta aos sacerdotes, lá ao Sinédrio, para poder ir atrás dos cristãos, para poder trazer eles todos amarrados, presos para Jerusalém, para que negassem essa fé que esses cristãos confessavam. Então isso é algo importante para ver e entender na vida de Paulo. Ele foi responsável pela morte de Estevão. Estevão morreu ali, morreu aos seus pés. E com certeza, todo o processo de conversão, de manifestar a vontade de Deus, aconteceu nesses momentos, nessas situações em que Deus foi se revelando e falando, e devem ter tido outras e várias outras situações. Até que tudo culminou na estrada de Damasco, quando meio-dia, no sol escaldante, fervendo, ele vê uma luz que brilhava mais do que o sol. Não só essa luz, mas coitado, foi jogado do cavalo, literalmente, ele caiu do cavalo. E uma voz lhe falou com ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Sabe o que Paulo perguntou? Mas quem és tu? Ele respondeu: eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Mas Paulo poderia ter pensado na hora e ter ficado bem confuso. Eu não estou perseguindo o Cristo, eu estou perseguindo essa cambada de gente aí que está pregando uma nova religião no lugar da religião que eu aprendi. Não é isso que estava acontecendo? Não é isso que muitas vezes nós vimos? Nós precisamos entender essas coisas. E Paulo converteu pela revelação de Deus. Ele sabia que ele veio a conhecer a Deus, não por causa da religiosidade dele,
Não por causa do quanto ele estudava, e ele estudou muito, mas ele estudou dentro de uma perspectiva de um entendimento religioso, que não traduz aquilo que Deus quer para nós. E diante de um testemunho do rei Agripa, Paulo fala sobre esse momento, e ele fala que uma das coisas que o Senhor falou para ele, que era dura coisa, era recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? É resistir os ferrões. No fundo, Deus estava cutucando ele com ferrão, para que ele entendesse e enxergasse. Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós precisamos entender essas coisas. A vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Deus vai cumprir tudo aquilo que planejou, tudo aquilo que desejou, tudo aquilo que estabeleceu. Mas uma coisa nós precisamos entender: não há uma imposição, mas um revelar de Deus, um manifestar de Deus através da sua palavra, através da natureza, através daquilo que nós vivenciamos. E através disso, nós conhecemos a Deus. Podemos ser cabeça dura, podemos ser tacanhos, como Paulo foi, ou como nós mesmos somos no nosso dia a dia, e resistir àquilo que Deus está nos falando, nos revelando, nos mostrando, e nós continuamos a insistir e a persistir numa religiosidade e a fazer coisas que não traduzem a vontade de Deus. Diante desse fato, diante de compreender essa coisa, dele se revelar, dele se manifestar, é que a gente começa a conhecer e a entender Deus. Mas nós temos que estar dispostos a ouvir. Não a ouvir segundo o que nós pensamos, segundo o que nós desejamos, segundo as nossas expectativas. Nós normalmente procuramos Deus dentro dessa perspectiva de resolver problema, de buscar solução, achar que Ele é a solução para os nossos problemas. Nós achamos que Ele é que vai prover toda a solução de todas as dificuldades que nós estejamos passando. Querido, isso é religiosidade. Isso não traduz a vontade de Deus. Isso não é o querer de Deus. Nós buscamos a Deus por causa do poder dele, querendo que ele realize milagre, querendo que ele faça as coisas. Mas essa não é a realidade. Esse não é o propósito de Deus. Deus não se revela dessa maneira. Ele se revela a nós por meio da sua palavra, de maneira que nós possamos reconhecer e submeter a ele. Paulo fala da vontade de Deus dessa maneira. Ele reconhecia que tudo o que ele era, tudo o que ele tinha recebido, dependia dessa vontade de Deus. Vontade soberana de Deus. Deus que nos fala por meio da sua palavra, que expressa a sua vontade por meio da sua palavra, mas nós temos que, quando for ler, quando for estudar, quando for conhecer essa vontade, realmente nos colocar na dependência, no reconhecimento que nós dependemos de Deus até mesmo para ler e compreender aquilo que ele está falando, para não sermos semelhantes a Paulo, tacanhos. Pessoa que não quer enxergar a outra coisa que não seja aquilo que deseja ver e ouvir. Por isso, buscar Deus nessa perspectiva religiosa de querer que Deus resolva os nossos problemas, nós não conheceremos a vontade de Deus e não compreenderemos isso que Paulo fala, da vontade de Deus, que o que ele era por causa da vontade de Deus. E nós precisamos entender isso, nos submeter a Deus, para que a gente possa reconhecer que somos o que somos por causa da vontade de Deus. Porque Ele fez, Ele nos capacitou, Ele nos habilitou, Ele nos concedeu a salvação, e nós reconhecemos que essa salvação é pela graça, não depende de nós, é obra dele nas nossas vidas. Por isso é importante termos esse exemplo, esse modelo. E Deus não está buscando, o que a gente precisa entender é que Deus não está buscando a nossa religiosidade, Ele não está buscando os nossos serviços, Ele não está buscando o nosso reconhecimento. Deus não quer o nosso reconhecimento. Deus deseja simplesmente que nós nos submetamos, que conheçamos Ele, que compreendamos a sua vontade e que submetamos a essa vontade.
que nós possamos nos posicionar de forma diferente. Como Paulo, logo começando, pela vontade de Deus. Saber que onde estamos, com o que temos, com o conhecimento que nós temos, com a compreensão que nós temos, tudo veio decorrente da vontade do Pai. E que possamos continuar a nossa jornada dessa maneira, sempre reconhecendo que dependemos da vontade de Deus para que Ele cumpra o seu propósito através das nossas vidas. Viu como nós lemos um capítulo? Não, nós lemos alguns versículos, somente, para ser mais exato, 2 versículos. Então, assim, nós vamos discutir algumas coisas, nós vamos andar mais rápido, outras mais lentas. Então, se você não leu o capítulo 1, pegue a chance, você tem a chance de ler agora, tá? Para que na próxima aula a gente continue essa discussão. Mas entenda isso, nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Vai ler, vai entender, mas reconheça que depende de Deus e que tudo depende da vontade do Pai. Nós precisamos aprender com Paulo, sermos seus imitadores e reconhecermos que é pela vontade de Deus que estamos onde estamos. E se nós não estamos aonde precisamos estar, é porque nós fomos tão tacanhos como Paulo foi. Mas nós não podemos continuar resistindo a Deus, resistindo à sua vontade. Precisamos submeter. E se você está vendo esse livro, se você está ouvindo esse áudio, vendo este vídeo, é porque está na vontade de Deus para você conhecer algo maior, melhor do que você tem vivido na sua religiosidade. Então vamos repensar. Vamos transformar-nos pela renovação da mente, compreendendo o que Deus fez por nós, em nosso favor, para que vivamos pela vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Até a próxima aula. Amém.